de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Muito obrigado pela companhia. Quem chegou agora, a Band também. Uma boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Brasil Urgente. Olha, você aí já recebeu o carnê do IPTU 2013? Tomou um susto? Verificou os valores? Você não vai acreditar. O IPTU de Campinas volta a causar polêmica. Essa história é inacreditável, viu? No final do ano passado, você acompanhou aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. O então secretário de Receitas de Campinas, Antônio Caria Neto, aquele que passou há pouco aí no vídeo, alterou o mapa de valores do imposto predial e territorial urbano em algumas áreas da cidade. A medida, baseada no aumento do valor venal de alguns imóveis, iria reajustar o IPTU de 15 bairros aqui em Campinas para este ano, entre eles o Alphaville, a Ponte Preta, o Parque Prado e a Nova Campinas. O jornal Metro trouxe naquela ocasião o caso à tona e o então prefeito Pedro Serafim ficou uma fera com o secretário Antônio Caria Neto. O prefeito declarou na época que não estava sabendo de nada, disse que a medida era descabida porque esse tipo de proposta necessitaria de aprovação pela Câmara de Vereadores e prometeu na ocasião assinar um decreto revogando a medida. Portanto, desautorizou muito ferozmente o seu subordinado, o seu secretário. E tudo parecia resolvido. Eis que o Grupo Bandeirantes constatou agora que os carnês desses bairros já estão chegando nas casas dos contribuintes com os valores reajustados. E, portanto, aquele tal decreto não modificou nada. Pode cortar para a gente aqui, Ney, por favor? Agora a gente vai conversar com a Zezé de Lima, que está na redação do Metro. Zezé de Lima, que é editora executiva do Metro. Oi, Zezé. Boa tarde. Zezé de Lima, o que aconteceu? Pedro Serafim falou que ia assinar esse decreto. Ele assinou o decreto ou esse decreto não serviu para nada? Olha, Sena, até agora eu estou procurando o decreto. Na verdade, eu falei com a prefeitura algumas horas atrás para tentar entender o que aconteceu. E me parece que não foi exatamente um decreto que o Pedro assinou. Foi uma ordem de serviço, alguma coisa assim, que não resultou na anulação dos atos administrativos do prefeito. E o que acontece? Acontece que esses carnês chegaram. A gente descobriu isso por um leitor do Metro que mandou um e-mail hoje muito bravo. Ele tem um imóvel comercial na Norte Sul e o aumento de 2012 para 2013 foi de 148%. Você já pensou o susto que esse homem levou? 148%? 148%. E assim, a forma que foi feita, né, Sena? É isso que nos indignou e nos intrigou muito. Porque a gente sempre soube que essas mudanças de valor venal, elas têm de ser feitas por meio de projeto de lei. No entanto, foi um ato administrativo que o Caria publicou, acho que em maio do ano passado, e esse ato, ele deu direito a ele de promover essa mudança no valor venal. E como que ele fazia? Uma pessoa, um cara ia lá, entrava com pedido na prefeitura de revisão do IPTU, ele ia revisar aquele IPTU do cara, aí ele dava uma olhada e falava, olha, eu vou revisar, mas vou revisar para cima porque o valor do imóvel aí subiu. Aí ele aproveitava e revisava do bairro inteiro. Olha só. Quer dizer, era uma manobra contábil e ilegal, né? Pois ele poderia revezar esse ou aquele caso, que se fosse constatado através de uma perícia e tal, mas não da área toda. Exatamente, foi o que o Pedro disse, né? O Pedro disse, olha, da forma que foi feito, isso daí se caracteriza uma alteração do mapa de valor do município, né? Esse mapa de valor, na verdade, ele define o quanto vale um imóvel nesse bairro, o quanto vale no outro. E isso só pode ser feito mediante projeto de lei do Executivo para o Legislativo. Nem o Legislativo pode fazer isso sozinho, ainda mais um secretário com ato administrativo. Agora eu fiquei pensando assim, falei, se eu fosse vizinho desse cara que pediu a revisão e descobrisse que foi ele que acabou provocando o aumento de tudo, Sena, acho que eu dava uns cascudos nesse um aí. Agora, Zezé, uma coisa ainda não está explicada. Houve o governo de transição, o prefeito Jonas Donizete já está aí com o secretário novo
né, nessa área. Ninguém notou esse problema, porque isso já vinha dando polêmica desde o final do ano passado. Então, vocês já entraram em contato lá com a administração nova? Então, a gente está aguardando ainda o posicionamento da Secretaria de Finanças, né, e da administração como um todo, porque realmente eu acho que isso daí cabe uma resposta não só dada pelo secretário, mas pelo prefeito também, por todo mundo, sobre o que eles farão. Porque na eventualidade deles manterem esse preço da forma que está, esse valor de IPTU do jeito que está, vai ser uma enxurrada de ação na justiça contestando isso daí. Porque já foi dito, como foi dito pelo Pedro Serafim em dezembro, né? Foi no dia 20 de dezembro que ele descobriu esse aumento, né? Lá ele já disse, é absurdo, não pode acontecer, isso é ilegal, isso é manobra, né? Isso daí é um esquema para burlar a lei. Imagina o tanto que vai chover de ação na justiça. E depois eu acho que pega mal pro governo Jonas se ele embarcar nessa, né, num esqueminha desse. Mas estamos aguardando a posição aí do prefeito, né, Sena? Ok. Zezé de Lima, muito obrigado aqui pela sua participação. Zezé de Lima, que é editora executiva do Jornal Metro, trazendo mais esse furo aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E outros detalhes você vai acompanhar ainda no Band Cidade, a partir das 10:07. A reportagem do Band Cidade está na rua também fazendo esta reportagem, ouvindo inclusive os membros da atual administração. Daqui a pouquinho, portanto, a partir das 10:07 da noite, com a apresentação da Cíntia Absalonsen. Bom, outra reportagem aqui do Brasil Urgente. Ao ver policiais militares, homem pula de carro e escapa de criminosos durante um sequestro relâmpago em Piracicaba. Houve perseguição e 2 acabaram presos. Alícia Manjavá, que acompanhou a ocorrência, traz aqui pra gente no telão, Marcão. Ney, aperte o play. Vi aparência boa, nem imaginei que era bandido. Eu achei que era um carro que tinha perdido a direção mesmo. Uma tentativa de sequestro relâmpago que quase acabou mal. O crime aconteceu por volta das 6 horas da tarde e só não terminou com a morte de um homem que estava na mira de uma arma porque ele reagiu. A vítima estava nesta rua no centro de Piracicaba quando foi abordada por 3 homens armados. Depois de roubar o dinheiro dela, eles seguiam para um matagal, onde iriam abandoná-la. Mas no caminho, o homem viu a polícia, pulou do veículo e pediu socorro. Rapidamente, a viatura seguiu atrás do veículo roubado. A perseguição só chegou ao fim, na Vila Prudente, quando os criminosos perderam o controle do carro e bateram nesta casa. Dona Maria Martins, de 86 anos, estava na garagem brincando com uma criança que passava na calçada e quase foi atingida. A mulher ia passando com o carrinho aqui, foi eu que parei a mulher até. A senhora foi brincar com uma criança? Fui brincar com a criança, no que eu estava falando com a criança. Eu não vi, minha filha gritou de lá, eu puxando sentido na menininha, nem escutei. Depois eu vi que ela pegou eu para a mão e puxou, eu saí assim no sofá, bateu. A filha dela ouviu o barulho da batida e correu para socorrer a idosa. Quando eu saí no vitrô, eu vi a minha mãe segurando no portão e o carro que vinha vindo. Daí quando eu peguei, nem sei como eu vim aqui fora, tirei ela, nisso o carro encostou e foi embora para dentro com o portão e tudo. Daí eu tirei ela, parece que ela ficou em choque. Eu tirei ela do portão e afastei ela, a moça que estava aqui começou a chorar com a menininha. 2 bandidos fugiram sem falar nada. Já um terceiro chegou a conversar com Dona Eva antes de escapar. Eu falei, moço, você quase mata minha mãe, o que é isso? O que aconteceu? Aí eu perdi a direção, dona, me desculpe. Daí eu não vi mais nada. Quando eu vi, já estava tudo policial aqui falando que era um assalto. Mesmo com o portão danificado, a família acredita que teve sorte. Foi Deus que olhou minha mãe. Eu gritei para Nossa Senhora Aparecida pôr a mão nela, porque eu nem enxerguei o chão para tirar ela. Porque eu tô com o corpo inteiro doendo, nervosa de pegar ela. Quando eu abri a porta, eu falei, pronto, minha mãe tá morta embaixo do portão, né? Mas graças a Deus que Deus cortou esse mal. Essa senhora falou tudo. Apesar do susto e apesar do trauma que uma ocorrência como essa acaba gerando nas pessoas que estavam no caminho do bandido, é claro que essa senhora e o homem que pulou do carro também tiveram muita sorte.
tiveram muita sorte e a mão de Deus ali, de quebra, né, para salvá-los dessa peripécia desse bandido aí. Porque realmente, um carro em alta velocidade poderia ter causado um dano ainda pior. Então, a gente fica imaginando o susto dessas pessoas. A população à mercê de bandidos cada vez mais armados, cada vez mais audaciosos, agindo dia e noite sem tomar conhecimento. Então é realmente um problema. A gente fica imaginando, né? Uma pessoa que passa por uma situação dessas, depois tem dificuldade até de sair de casa. Tem muito receio de colocar os pés para fora de casa, porque fica o tempo inteiro com aquela imagem na retina, fica o tempo inteiro com aquela memória, né, desses momentos de pavor, desse momento de pânico. Ainda por cima, quando se trata de um acidente de trânsito, já é complicado. A pessoa já fica com aquilo na cabeça. Quando você vem descobrir que por trás do acidente de trânsito tem um bandido, né, que pode estar armado, pode estar com raiva e começar a dar tiro, aí a situação fica ainda pior. É realmente muito complicado para quem tem o desprazer de viver uma situação como essa. Felizmente aí a polícia também agiu rápido, né? O pessoal está lá fazendo a sua parte. Mas não tira, né, o susto, o trauma da população que muitas vezes tem que ficar aí à mercê dos bandidos. Olha, agora eu quero saber o seguinte, desde o início do programa nós estamos perguntando, inclusive na nossa página no Facebook, para você entrar em contato conosco para explicar como estão as praças públicas da sua cidade. Elas estão bem cuidadas? A nossa reportagem foi conferir a situação de algumas delas e a constatação não é nada animadora. Mato alto, lixo acumulado que acaba atraindo animais peçonhentos e servindo de local propício para usuários de drogas. Quem foi fazer essa reportagem foi a Lícia Manjavac. Traz aqui pra gente no Plasma, Marcão. Ney, aperta o play. Ela tinha uma quadra maravilhosa, era bem cuidada, tinha iluminação, tinha parquinho para as crianças, tinha um chafariz. Era uma praça que poderia, assim, qualquer pessoa de longe, assim, tinha prazer de estar aqui. Só vinha gente do bem. É com muita saudade que esta moradora da Vila Industrial em Campinas se lembra de como era a praça que fica em frente à casa dela. Tudo porque hoje o que se vê por aqui é bem diferente do que havia há mais de 10 anos. O mato alto toma conta do espaço, onde o lixo se acumula e até um sofá foi abandonado. Sem iluminação, os moradores sentem medo toda vez que precisam sair de casa. À noite a gente nem sai de casa, porque se vai sair a gente já olha, já fica morrendo de medo. Tem que estar olhando para todo lugar para chegar. É uma loucura, não tem como. Até durante a manhã, nossa equipe flagrou um homem usando drogas na praça. A gente tem muito medo de entrar e sair de casa, porque quando a gente olha tem sempre uma pessoa estranha, então a gente tem medo. Tanto o abandono tem atraído animais peçonhentos para dentro das casas. Os moradores já se cansaram de matar ratos. Há poucos meses, o marido de Dona Terezinha foi picado por um escorpião. Ele foi picado por escorpião, teve que ir lá no hospital, tudo. Ele passou muito mal. Para piorar ainda mais a situação, desde o fim de dezembro, os moradores convivem com este esgoto que escorre a céu aberto. Segundo eles, a Sanasa já foi chamada para solucionar o problema, mas até agora nada foi feito. Cheiro forte. Nossa, à tarde a gente não aguenta, porque a hora que bate o sol, daí a gente fica com dor de cabeça, fica com ânsia. Então é uma loucura aqui, não tem como. Cansada de chamar vereador aqui, ligar para um 156, falar nas AR, não resolve o nosso problema. Nesta outra praça, também na Vila Industrial, a quantidade de entulho acumulado é tão grande que praticamente é possível se esconder por detrás dele. Em meio a tudo isso, há muito lixo. Olha só, uma casinha de cachorro foi jogada aqui e logo adiante uma impressora se mistura em meio a todo o lixo. Mas o que mais chama a atenção é este bueiro, que está coberto pelo lixo. No bairro ao lado, Jardim Chapadão, mais abandono. Aqui, o mato cresceu tanto que fica difícil caminhar pela calçada. Até mesmo a placa que identifica a praça está encoberta. Eu gostaria de dar um recado para o Jonas Donizete. Eu quero que ele tenha o bom senso de cuidar de todas as praças, inclusive a minha praça. Colocar a lâmpada, arrumar as calçadas e plantar grama aqui na minha praça.
porque eu não sou obrigada a viver num lixo que nem está aqui. Muito bem. Olha, você viu a situação da praça? A sua praça no seu bairro está parecida com essa daí? Olha o playground dessa praça aí. Você acha que há alguma chance de alguma criança brincar nesses equipamentos sem sofrer um acidente? Vai morrer de tétano, porque além de tudo está enferrujado o equipamento. Olha a calçada dessa praça. Isso aí acho que é na Vila Industrial, parece. Olha a situação da calçada. É uma coisa relativamente simples, é um cimentão. Nós não estamos falando de ardósia, de granito, de mármore, não. É um cimentão, né, que qualquer servente de pedreiro de 5ª categoria sabe fazer. Olha o playground desta praça. Você deixaria o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto chegar a brincar numa praça dessa daí? Verifique a situação. Olha essa outra então. Olha o tamanho do mato dessa praça. Olha, aí dá para fazer o filme do Tarzan nessa praça. Olha a altura do mato. Bom, essa parte do colchão que a gente está vendo aí, eu não canso de dizer. Isso é falta de ação do morador, viu? Porque não é porque a prefeitura não limpa que você está autorizado a jogar sofá, colchão e entulho na praça. Mas vamos concentrar aqui, por enquanto, na parte da prefeitura. Gente, nós não estamos falando de trocar a tubulação hidráulica de um Boeing, de um avião em movimento. Nós estamos falando de roçar mato. Será que não existe competência de uma administração pública em roçar o mato? Se você não consegue roçar o mato de uma praça, se você não consegue limpar um canteiro e não fazer um cimento numa calçada, pode fechar. Como é que você vai cuidar de áreas mais complexas, como a saúde, a educação? Poxa, a cidade de Campinas, na área da educação, tem 3.000 crianças de 0 a 4 anos fora da creche. Como é que você vai imaginar um planejamento para resolver isso se você não consegue roçar o mato? Aí desanima. Olha o criadouro para o mosquito Aedes aegypti da dengue aí, ó. Dá para ver se tem larva? Não deu para ver se tem larva do mosquito Aedes aegypti. Eu daqui do monitor não vi, mas já estão me avisando aqui, o Marcão já está avisando que tem. Olha o cidadão ali, né? Tranquilo. Olha o tamanho do rato. Escorpião tem de tudo. É um problema, é um descaso da administração, né, que depois faz... depois a população faz mutirão e pede apoio da população, né, para não criar mosquito em casa. Bom, tem outra coisa aqui que eu quero falar com o telespectador, é o seguinte: não é de hoje que o Brasil Urgente traz informações sobre o abandono de praças públicas em Campinas. No ano passado, a repórter Lícia Manjavac também esteve no bairro Guanabara, é outra área, mostrando o péssimo estado de conservação de uma área de lazer naquele bairro. Ela retornou ao local esta semana. Será que pelo menos no caso do Jardim Guanabara a situação melhorou? Vamos ver, traz aqui no telão, eu quero ver, Ney, aperte o play. Em julho de 2010, nossa equipe de reportagem denunciou o péssimo estado de conservação desta praça no bairro Guanabara. Na época, para todos os lados que se olhava, era possível encontrar diversos problemas. Aqui não há lata de lixo, tudo é jogado em meio às plantas. Quando algum funcionário da prefeitura aparece para limpá-la, o entulho é acumulado. Segundo os moradores da região, ninguém passa para recolhê-lo e as montanhas de folhas e galhos permanecem assim durante dias. Essa praça não foi revitalizada uma única vez. As árvores vão caindo, as pessoas vão pondo cimento, fica tudo desregulado. É um perigo. Praticamente toda a calçada em volta da praça está cedendo, se tornando um obstáculo para quem faz caminhada. Parti para a ginástica da terceira idade, lá no Bosquinho, dos alemães ali. Porque aqui não tem condições, né? Um outro problema da praça é o parque de diversões das crianças. Olha só o estado que está o balanço, com a madeira completamente danificada. Aqui no ferro, a tinta está descascando e mais acima, as correntes que deveriam segurar as cadeirinhas estão sem o assento. Mais à frente, a gangorra, que seria das crianças, é mais um risco à segurança delas. Olha aqui, ó, completamente solta.
sem segurança nenhuma. E, para piorar ainda mais a situação, o escorregador está furado embaixo. Um risco para a segurança das crianças que podem acabar caindo caso o escorregador se rompa. Agora, o senhor Agenor, suas crianças brincavam aqui antes, seus netos, Sim, né? os meus netos brincavam aqui há uns tempos atrás, mas atualmente não tem condições, porque está precário aqui as condições dos brinquedos. Isso tinha que ter manutenção, mas infelizmente estamos nessas condições aqui, a praça. Como que é para o senhor ver o parquinho nesse estado? É muito triste porque nós pagamos imposto, nós contribuímos, mas não temos condições de usar, porque não tem manutenção. Mais de 6 meses depois, quase nada mudou por aqui. O parquinho onde as crianças poderiam brincar ainda está abandonado. O espaço reservado ao escorregador segue sem areia. A gangorra está enferrujada e o balanço continua quebrado. Diante dessa situação, Sonária não tem coragem de deixar o sobrinho sair de casa. Realmente não, que é um risco, né? Qualquer hora pode machucar, então está em maus condições, poderia ser trocado, já tem um tempo que está assim. Este empresário conta que já reclamou várias vezes na prefeitura e chegou a fazer um relatório de tudo o que precisa ser consertado, mas de nada adiantou. Levamos a vereadores, infelizmente não foi resolvido. Situação parecida pode ser vista nesta outra praça no bairro Taquaral. Aqui, difícil é enxergar o Parque das Crianças. Há tanto mato que os brinquedos praticamente desaparecem. Tomada pelo mato, aparentemente sem manutenção, a gangorra está deteriorando. Este balanço está com a cadeirinha quebrada, um risco para as crianças. Já este outro sequer tem o assento. É tudo política, porque se quisessem arrumava. Isso não é uma praça, só se for uma praça de guerra. Parece um pântano essa praça. Olha, muita gente entrando em contato aqui pela página do Facebook que a gente divulgou para comentar esse assunto aqui. A Rita, por exemplo, diz que é um horror e as praças viraram esconderijo de bandidos e ninho de animais peçonhentos. Gilson diz que as praças estão abandonadas e servindo de ponto de drogas, sem condições de levar os filhos ao parquinho. O Paulo também entrou em contato pelo Facebook dizendo que em Barão Geraldo as praças também estão em estado lamentável. O Yetman diz que mora em frente a uma praça no Itatiaia, no bairro Itatiaia, e a situação também é precária. Mato alto e brinquedos quebrados há 6 meses. Muitos internautas, muitos telespectadores do Brasil Urgente entrando em contato conosco. O Paulo Tavolaro, dizendo que em Barão Geraldo está lamentável. Agora a Maria Almeida diz que lá em Joaquim Egídio a praça é boa. Então tem um exemplo, um oásis. Para você que quer passear numa praça, levar a família para curtir ali o verde, a natureza, e sentar num banquinho que não esteja quebrado, coisas assim, você precisa se deslocar a Joaquim Egídio. O pessoal que está lá no Barão Geraldo vai ser dureza, é longe, hein? O pessoal do Barão Geraldo que falou que é ruim a praça, vai ter que andar que nem um condenado para ir à praça de Joaquim Egídio, que parece que é um oásis lá, segundo a nossa telespectadora Maria Almeida, que entrou em contato conosco, e a todos a gente agradece pela gentileza da participação. Brasil Urgente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, não saia daí.